Bom, eu queria ir diretamente à questão da agricultura, à questão da insegurança alimentar que temos estado a registrar. Eu tenho estado a observar, aliás, tenho estado a observar esta situação desde o momento que entrou a Covid aqui em Moçambique. Tive o interesse de analisar cada ministério e exatamente a saúde, a educação e, sobretudo, o Ministério da Agricultura. E tenho estado a constatar que nós temos problemas muito sérios. Já tivemos aqui vários programas que foram lançados por diferentes governos. O último programa foi Sustenta, que para mim acho que não conseguiu nem sustentar os nossos porcos, as nossas galinhas, porque continuamos a comprar ração para esses animais dos estrangeiros. Veja que as galinhas, para podermos criar, precisamos de importar ração da África do Sul. Para poder produzir o ovo, temos que importar as galinhas poedeiras da África do Sul, a própria ração da África do Sul. Quer dizer, há aqui uma data de situações que, quando eu, como técnico médio de mecanização agrícola, que trabalhei por volta de 9 anos na agricultura, não é? Acho ser impertinente que Moçambique até hoje tenha estes problemas, uma vez que Moçambique já foi um dos grandes celeiros daqui da nossa região e de África. Fomos um dos maiores produtores do arroz. Ali a bacia do Choque foi sempre uma grande produtora exatamente de arroz. O milho também, já fomos grandes produtores do milho. Hoje somos grandes produtores do gergelim e do feijão bué, mas acontece que há problemas muito sérios na agricultura por falta, sobretudo, de mecanismos de conservação dos alimentos que são produzidos. Nos anos em que temos muita produção, os alimentos acabam apodrecendo nos armazéns porque a conservação é deficitária. Não temos silos nos lugares de produção dos cereais. Imagine que a província de Gaza não tem nem sequer um único silo. Os silos estão aqui na província de Maputo. Não temos silo, por exemplo, na província de Tete. Angônia, que é um dos maiores produtores do milho, não é? Não tem silos. Niassa também não tem silos. A batata produzida em Angônia, grande parte acaba sendo vendida para o Malau, porque não há meios de escoamento para o interior do país, por exemplo, para Tete, para Beira. Não há forma de poder transportar exatamente a grande produção que se verifica em Angônia, uma das maiores zonas de produção do país. As vias de acesso são completamente deficitárias. Um caminhão para fazer 120 quilômetros do Longo para Tete pode levar cerca de 2 dias, porque as estradas são péssimas. Então, são problemas conjunturais que devem ser elencados e que precisam ser verificados. Mas o maior problema que eu encontro na agricultura é exatamente a colocação de silos e também das estufas para a conservação de diferentes tipos de alimentos. A falta também da industrialização. Eu não sei o que é que falta para a gente poder industrializar o nosso tomate, não é? Choco é um dos maiores produtores, por exemplo, de tomate, mas não temos como conservar. Manica produz muito tomate, muita batata, muita cebola, mas grande parte dessa produção acaba também se estragando. Já houve aqui reclamações por parte da província de Inhambane em relação à produção de fruta, sobretudo a laranja, a toranja, a tangerina, que toneladas e toneladas de fruta sempre são enterradas em Inhambane. Não conseguimos nem produzir sumos, nem conservar, fazer compotas, nem, produzir a conservação dessas frutas. Não temos fábricas para conservar. Mas uma das grandes bandeiras que trouxe o último estadista, o anterior estadista, que é o Filipe Jacinto Nyusi, foi exatamente a industrialização desse país. Mas de indústria nós não vimos nada. Por isso, quando há falta de algum produto, há oscilação abusiva de preços, e eu costumo dizer, isso aqui é por causa da falta de juízo do nosso governo. Ou seja, temos sucessivos governos energúmenos, tem projetos bonitos no papel, mas a implementação nunca acontece. Repara, por exemplo, o problema do amendoim. No tempo de produção do amendoim, neste momento, o amendoim baixa
mais ou menos a cerca de 15, 20 meticais o PUC, mas quando chega a escassez pode atingir 60, 70 meticais o púcar. Por quê? Porque há falta de conservação. Então, eu acho que o atual ministro da Agricultura tem que apostar muito nos processos de conservação dos nossos produtos agrícolas, sobretudo a questão também de construção de silos. Gastou-se muito dinheiro com sustenta, não é? Comprou-se, acho que o Presidente da República até chegou a gabarolar-se por estar a distribuir 1 milésimo trator, mas esses 1000 tratores que entraram com o programa Sustenta não foram devidamente aplicados, para além de que a aquisição desses tratores também não respeitaram as condições, como é que vou chamar, da textura da terra, não é? O tipo de solos onde vão ser aplicados. Então, isto é um problema. Não se compra trator só por comprar. É preciso conhecer bem o tipo de terreno onde o trator vai trabalhar. Os terrenos lamacentos são pesados, precisam de tratores de tração às 4 rodas. Os terrenos arenosos e limosos precisam de tratores também um pouco mais leves, não é? Por exemplo, a questão também da aplicação das máquinas pesadas, os vulgo caterpillars, não é? Bulldozers, para poder fazer a destronca, não é? É preciso aplicar reapers, é preciso aplicar charuas pesadas. Então, isso tudo tem a ver com tecnologia. Então, é preciso alocar pessoas competentes para poder fazer a aquisição e a aplicação das máquinas. Nós temos aqui o Instituto Agrário de Chimoio, que formava também técnicos médios de mecanização agrícola, que são conhecedores desta matéria, não é? Mas o que é que aconteceu? A sua aplicação não foi tão bem feita. Eu recordo, por exemplo, em 1982, eu tive a ocasião de ir à Suazilândia, não é? Quando apresentei o meu currículo a um engenheiro das plantações de açúcar dali de Big Bend, ele disse: você é o homem que eu precisava para esta fábrica andar muito bem. Mas naquela altura nós não podíamos sair para trabalhar no estrangeiro, não tínhamos essa autorização, porque havia falta de quadros, estava numa altura do chamamento da pátria, era muito arriscado um quadro nacional sair para trabalhar para os outros países, porque nós precisávamos, e naquela altura nós trabalhávamos e conseguimos alcançar grandes cifras de resultados agrícolas. Então, eu acho que é necessário que esse governo apoie na solução dos problemas da agricultura, porque não se compreende um país com cerca de 36 milhões de hectares, não é? Com as condições agroecológicas mais perfeitas daqui do universo, não só de África, nem só, mas de todo o mundo. Moçambique está numa zona bastante privilegiada, não é? A rede de hidrográfica é muito grande, temos muitas bacias aqui no interior, etc, etc. E depois outro problema, por exemplo, o Rio Limpopo tem trazido grandes problemas para a bacia, a bacia do Limpopo, sobretudo aqui um pouco mais nas proximidades da Foz, a partir de Choco, a descer para ali, para baixo, até lá coisa. Tem havido cheias que prejudicam muito os agricultores. Mas nós tivemos ali um projeto que queria fazer o desvio do rio para poder irrigar uma zona semidesértica, não é? Que é Chicoalacoa. E esse projeto, como não houve continuidade nos projetos, apesar de ser o mesmo país a governar o país, desculpa a repetição, há mais de 50 anos, quando não há continuidade nos projetos, nós temos exatamente este descalabro todo na organização da nossa vida, sobretudo na agricultura. Se tivesse sido feito o desvio do Rio Limpopo, essas cheias que nós temos tido não podiam acontecer. Haveria um controle muito grande das águas e o fluxo no tempo da coisa chuvosa seria controlado de modo a desviar as águas para o outro lado. Sim, a questão da cadeia de valores tem a ver com a industrialização e armazenagem. Repare que os produtos que nós produzimos devem ser consumidos muitas das vezes frescos. Por quê? Porque não há condições para conservação. Estava aqui a falar, por exemplo, da batata que é produzida em Angônia, que é produzida também na zona de coisa de... Estava a falar da manga aqui na zona sul. Exatamente. Então, muita batata produzida nas regiões fronteiriças, porque o seu consumo é urgente, quando não há conservação, é vendida para o estrangeiro.
Malau beneficia-se de muito milho, de muita batata e até de carne bovina que sai de Moçambique e é vendida no Malau. Porque as pessoas não podem produzir depois pegar os produtos e enterrar. Não é possível. Então, o recurso que aparece qual é? É pegar os produtos e vender para o estrangeiro. Então, Esse é um preço não realista. é verdade, até porque o preço tem tendência a ser muito baixo. Quem dita é o próprio comprador. porque é uma situação de aflição. Exatamente. Eles têm medo de perder, então o pouco que lhes dão, para eles vai. E isso faz com que o aproveitamento dos agricultores seja muito baixo, tendo em conta que os insumos agrícolas são extremamente caros, não é? Os adubos são caros, o próprio aluguel dos tratores, que muitos nem têm, também é caro, os combustíveis são extremamente caros, para depois vender os produtos a baixo preço. E depois outra coisa também é a falta de proteção dos nossos produtos. Repara, por exemplo, a questão do choque na produção do tomate, não é? E da batata. Quando chega o tempo da colheita do tomate e da batata, a África do Sul drena também o seu tomate e a sua batata a preço baixo, que é para sufocar os produtores nacionais. Por quê? Porque eles não podem vender os seus produtos a um preço justo, porque há muito produto que vem de fora, então acaba fazendo com que eles não consigam nem pagar as suas contas, os seus empréstimos bancários. E isso vai trazer problemas exatamente nesta questão de cadeia de valores. Se houvesse armazéns, se houvesse silos, se houvesse indústrias para entregar essa produção, certamente que isso não havia de acontecer. E também o Estado tem um papel muito importante para poder controlar a importação desses produtos no momento em que Moçambique está a fazer a colheita. Não deviam permitir que os muqueiristas trouxessem tomate, cebola, couve, repolho, na altura que há essa produção, está a colher aqui em Moçambique, que é para poder proteger também a questão do preço e beneficiar os agricultores para produzirem mais.